Uma interpretação distorcida do cristianismo que se espalhou pela Ásia, Austrália e América. Quando uma mulher pega um homem, o que realmente significa é que ela fez sexo com ele. Centenas e milhares de seguidoras sendo preparadas, sexualmente assediadas e estupradas. Ele levantou minha saia e colocou a mão não por cima da minha calcinha, mas diretamente dentro dela. Tudo por um líder de culto obcecado por sexo que afirma ser a própria encarnação de Cristo. Você não precisa procurar por Deus, eu sou Deus. Jesus Morning Star é um culto coreano que recentemente voltou aos holofotes graças ao documentário da Netflix Em Nome de Deus. Uma traição sagrada detalha como Jung Mayong-seok, o pervertido líder de culto, passou 40 anos cometendo centenas de crimes sexuais contra seus próprios seguidores. O tempo todo convencendo-os de que era um ato sagrado feito em nome de Deus. Como Jung Myung-seok usou táticas de lavagem cerebral e controle para manipular seus seguidores a tal ponto. E o que você ou eu podemos fazer para nos proteger de cultos abusivos como Jesus Morning Star? Saudações, professores! Então, recentemente assisti Em Nome de Deus, uma traição sagrada, e tenho que dizer que é definitivamente um dos documentários mais perturbadores que já vi até hoje. Se você ainda não assistiu, o documentário mergulha a fundo em 4 dos maiores cultos da Coreia e expõe as práticas horríveis ao longo dos anos. Em especial, um dos cultos mencionados, o Jesus Morning Star, chamou a atenção do público devido à natureza chocante de seus crimes sexuais. E tem sido notícia de destaque em todo o mundo desde então, com mais e mais histórias de horror e escândalos surgindo todos os dias. Então, hoje vamos mergulhar mais fundo neste culto Jesus Morning Star. Não apenas vou resumir a história do culto e as alegações de sexo que foram feitas pela Netflix, mas eu também queria focar mais na experiência das verdadeiras vítimas, ou seja, os ex-membros. Foi por isso que entrei em contato com um ex-membro do Jesus Morning Star, ROMA. Oi, Evangeline, meu nome é Roma, sou das Filipinas e fui membro da Providence, também conhecida como Jesus Morning Star, por 10 anos. Usando relatos de vítimas do Jesus Morning Star como em Roma, vamos analisar como seitas abusivas como a Jesus Morning Star manipulam e doutrinam seus seguidores, bem como quais sinais de alerta devemos procurar para evitar nos tornarmos vítimas. Então, com isso dito, vamos começar. A Jesus Morning Star foi fundada em 1978 pelo pregador Jung Myung-seok. A Jesus Morning Star começou como um pequeno grupo de estudos bíblicos, ganhando rapidamente popularidade entre os estudantes universitários de elite da Coreia. E eventualmente até se espalhou para outros países em toda a Ásia, América do Norte e Austrália, com a religião tendo alguns centenas de milhares de seguidores em seu auge. Uma das formas de crescerem rapidamente foi se infiltrando em campi universitários, disfarçados como grupos de interesse estudantil, como clubes de modelagem, bandas, equipes de dança, etc. Eles também realizavam exposições de arte e eventos esportivos. Isso deu a Jesus Morning Star uma imagem descolada e moderna em comparação com outras igrejas cristãs tradicionais, tornando-a muito popular entre os jovens. Os pais também encorajavam os filhos a participar dos grupos, acreditando que seria uma excelente influência para eles. Na realidade, porém, isso não poderia estar mais longe da verdade. Veja, Jesus Morning Star é, na verdade, um perigoso culto, grupo de extorsão sexual que foi publicamente banido pelas denominações cristãs mainstream devido aos seus ensinamentos radicais. Seu líder, Jung Myung-seok, afirmou ser a segunda vinda de Cristo. Ele ensinou aos seguidores que, após o Antigo e o Novo Testamento, aparentemente estamos entrando na Era do Testamento completo, onde ele estaria substituindo Jesus como o novo Messias. Eles estavam dizendo que a história da Bíblia, a história de Deus está progredindo e não parou em Jesus. Mas está continuamente acontecendo, nos levando a acreditar que Jesus Morning Star Jung Myung-seok é a nova figura central deste período de tempo. Ele nos disse para mudar nossa perspectiva, para que quando oramos e dizemos Senhor, não é mais a imagem de Jesus, mas será a imagem de Jung Myung-seok. Jung também conseguiu convencer os seguidores de que ele tinha habilidades mágicas. Ele aparentemente conseguia prever corretamente os resultados de diversas eleições presidenciais.
E ele também começou a fazer essas turnês de encontros, onde ele viajava pela Coreia como uma espécie de celebridade e supostamente abençoava seus seguidores e os curava de doenças. Diziam que multidões viajavam de longe só para participar de um desses eventos, aguardando um milagre ou orientação para solucionar seus problemas de vida. Mas infelizmente muitos deles só conseguiram um verdadeiro gosto pela natureza pervertida de Jung. Veja, Jung parecia ter um fetiche por mulheres jovens, bonitas e altas que tinham cerca de 170 centímetros. E como se vê, ele estava de fato usando esses encontros religiosos como uma maneira de colocar as mãos nessas seguidoras atraentes. Quero dizer, para te dar um exemplo, no documentário da Netflix, uma ex-membro revelou que procurou Jung para conselhos porque não tinha certeza se deveria ou não participar do concurso Miss Coreia. E em resposta, Jung disse a ela que precisava vê-la nua para poder decidir. Outra tática comum que Jung usava era molestar essas mulheres sob o pretexto de realizar exames de saúde para elas. Ele colocava as mãos por todo o corpo delas enquanto fingia recitar orações e inseria os dedos em seus genitais, supostamente para verificar a existência de cistos no útero. Jung também distorcia versículos bíblicos para se adequar à sua agenda. Um dos ensinamentos mais famosos é a história de Adão e Eva. Ele afirmava que quando Eva comeu a fruta de Satanás, isso era na verdade uma metáfora para o sexo. Em outras palavras, ela estava tendo relações sexuais com o diabo. Segundo a Jesus Morning Star, isso fez com que todas as mulheres se tornassem impuras. Então, a única maneira de se redimirem era tendo relações sexuais com Jung, como um rito de purificação. Que conveniente, não? Além disso, Jung constantemente se cercava de enormes haréns de mulheres a quem ele chamava de noivas de Deus. Supostamente ele é Deus, então elas são suas noivas. Então essas mulheres foram doutrinadas a acreditar que se tornar uma noiva de Deus era como uma grande honra e que estavam dedicando suas vidas a Deus. Na realidade, elas eram apenas parceiras sexuais para Jung. Jung incentivava essas mulheres a enviar fotos e vídeos explícitos delas mesmas, e ele as convocava para se juntar a ele em suas atividades sexuais quando bem entendesse. As filmagens mostram Jung participando dessas festas de bebedeira em massa com grupos de mulheres de uma vez, e foi dito que ele regularmente dormia com mais de 50 mulheres por dia. Na verdade, Jung era tão obcecado por sexo que uma vez disse orgulhosamente em registro que seu objetivo na vida era dormir com 10.000 mulheres. Então, essa loucura pôde continuar sem controle por anos, até que em 1999, Jung foi finalmente exposto pela primeira vez por um programa de televisão da SBS, transformando um líder religioso em um criminoso sexual em um instante. Essa exposição causou um enorme escândalo, e várias mulheres até começaram a tomar medidas legais contra Jung por seus estupros e agressões sexuais. Em resposta, Jung fugiu da Coreia, fugindo para países como Malásia, Japão, Taiwan, Hong Kong e China, enquanto tentava continuamente evadir as autoridades. Ao longo de tudo isso, Jung manteve seu estilo de vida devasso, vivendo nessas enormes mansões de luxo e trazendo suas mulheres da Coreia para se juntar a ele. Ele aproveitou essa oportunidade para agredir sexualmente centenas de seguidores dos países visitados, acumulando mais acusações de abuso sexual, além de um mandado de prisão internacional, finalmente após quase uma década em fuga. Jung foi preso pelas autoridades chinesas em maio de 2007 e posteriormente extraditado para a Coreia, onde recebeu uma sentença de prisão de 10 anos por seu crime. O Supremo Tribunal manteve a decisão de condenar Jung Mayong-seok, o presidente da Jesus Morning Star, a 10 anos de prisão por assédio sexual a seguidoras. Agora você pensaria que certamente este seria o fim para Jung e seu horrendo culto, certo? Mas não. Acontece que Jung era perfeitamente capaz de manter o controle sobre a Jesus Morning Star de dentro de sua cela de prisão. Jung lançou essas peças de propaganda durante seu encarceramento. E ele até conseguiu transformar muitas de suas vítimas em cúmplices, fazendo com que elas recrutassem mais jovens mulheres para o culto. Este ciclo perpétuo de vitimização fornecia a Jung um suprimento constante de novos seguidores atraentes que escreveriam cartas de amor para ele e o visitariam na prisão. E, eventualmente, após a sentença de Jung terminar em 2018, ele simplesmente voltou a continuar seu estilo de vida pervertido.
Então isso nos traz ao presente, onde o culto está sendo exposto pela segunda vez. Assim como em 1999, os atos repugnantes de Jung Myung-seok foram revelados novamente graças a um programa de televisão, desta vez um documentário da Netflix. E uma nova onda de vítimas está novamente vindo à tona com as mesmas acusações de estupro e assédio sexual. Então eu vim para a Coreia, mas a partir daí eu fui sexualmente assediada. No momento, Jung foi preso por assediar sexualmente membros de Hong Kong e Austrália. E ele está atualmente detido enquanto aguarda seu julgamento, que está programado para acontecer em algum momento no final de abril. Então isso é apenas um breve resumo de todos os eventos que ocorreram até agora. Se você quiser saber mais sobre o histórico criminal de Jung, recomendo fortemente assistir ao documentário da Netflix. Pessoalmente, porém, o que eu acho mais interessante nem são as ações depravadas de Jung Myung-seok, mas sim a devoção contínua de seus seguidores leais. Quero dizer, neste ponto, nós literalmente temos anos de gravações de voz, fotos e vídeos, testemunhos de vítimas, bem como uma condenação legal completa. Apesar das evidências, muitos seguidores da Jesus Morning Star ainda negam e insistem na inocência de Jung Myung-seok. E tudo isso me fez pensar, como esses membros chegam a esse ponto e o que a Jesus Morning Star está fazendo para lavar o cérebro das pessoas a esse ponto? Para responder essa pergunta, devemos analisar o culto novamente, agora sob a perspectiva dos membros. É aqui que entram Roma e outras histórias de vítimas da Jesus Morning Star. Então vamos seguir a jornada de um membro da Jesus Morning Star desde o início. Acho que a primeira pergunta que você faria é: por que alguém se juntaria a Jesus Morning Star em primeiro lugar? Não sei sobre vocês, mas no momento em que ouço o nome Jesus Morning Star, sairia de lá antes que pudessem começar a me recrutar. A verdade é que a Jesus Morning Star tinha conhecimento disso. E então eles propositalmente usaram muitos nomes diferentes, incluindo Providence, Christian Gospel Mission, Setsuri, Aichung Church, Bright Moon Church, Morning Star Church, UCAN, ICA. Eu poderia continuar listando mais exemplos. Tudo isso foi feito para confundir as pessoas e levá-las a se juntar a uma dessas igrejas, sem saber que eram, na verdade, parte da Jesus Morning Star. Muitos dos grandes cultos internacionais têm muitos nomes de corporações e organizações, e as pessoas serão convidadas para uma série de eventos, e eles não têm ideia de que o grande culto é realmente para o qual eles estão indo sob outro nome. E outra coisa que o Jesus Morning Star fez, que eu realmente mencionei perto do início deste vídeo, seria isso. Eles iriam para os campi universitários disfarçados como grupos de interesse estudantil ou clubes esportivos. Isso os ajudou a atrair muitos estudantes desavisados que talvez nem estivessem inicialmente interessados em religião. E na verdade foi exatamente assim que Roma foi recrutada. Bem, eu fui recrutado em 2010, quando ainda era calouro na universidade. Quando fui recrutado, eu não tinha nenhum interesse em religião. Eu apenas vi um pôster no nosso dormitório. E então havia esse grupo oferecendo diferentes tipos de oficinas e intercâmbio cultural. E naquela época eu estava interessado em aprender a tocar baixo, então me inscrevi. E foi assim que fui recrutado para a Providence. Eles realmente se apresentaram como um grupo cristão, como uma organização cristã, e foi isso que disseram. Junto com o treinamento para tocar baixo, também tive que fazer estudos bíblicos junto com isso. E para mim, naquela época, parecia apenas uma igreja cristã regular, que não havia nada de especial nela. Até que eu me aprofundei nas lições. Sim. Tá. Então, quando você entrou pela primeira vez, você pensou que era apenas uma igreja se aproximando da universidade e oferecendo aulas de música gratuitas, foi isso? Sim, exatamente. Entendi. Ok, então, a partir daí, como foi que lentamente passou de uma aula de música para algo religioso? Como foi o processo? Sim, eu acho que parte disso foi enquanto ela me ensinava a tocar baixo, ela sempre se certificava de me contar histórias sobre Jung Myung-seok. E junto com as aulas de baixo, foi quando nos apresentaram os 30 princípios bíblicos.
Para dar algum contexto, os 30 princípios bíblicos que ela menciona aqui são como um conjunto de 30 lições que são projetadas para lentamente doutrinar e introduzir as pessoas no culto. Então, de acordo com alguns ex-seguidores, as primeiras lições realmente começam, sabe, bem tranquilas, bem normais. E eu acho que é porque eles não querem assustar os novos estudantes, certo? Mas então, conforme as lições continuam, é quando eles começam a introduzir lentamente ideias cada vez mais radicais. E tenha em mente, todo esse processo ocorre ao longo de meses a um ano, então é um processo muito lento e sutil. E a maioria dos alunos nem sequer perceberia o que está acontecendo, até que, em algum momento, fossem realmente doutrinados. É quando a Jesus Morning Star finalmente abandona a fachada do esporte, música ou qualquer atividade que estejam fazendo, e então simplesmente iniciam diretamente os alunos como membros de seu culto. Então, quando ficou claro que eles estavam realmente tentando te recrutar... Então, acho que percebi isso 2 meses após o início do programa, quando me disseram que, como eu já havia concluído as lições principais, então teríamos uma cerimônia para eu me tornar um membro, e naquela época eles chamavam isso de cerimônia de passagem. Como você pode ver, muitos estudantes, como Romeu, nem mesmo teriam percebido que estavam sendo recrutados até que já fosse tarde demais. E é isso que torna todo esse esquema tão insidioso. Sinceramente, até eu acho que teria caído em um truque assim. E eu acho que isso realmente explica por que a Jesus Morning Star ainda consegue recrutar seguidores até hoje. Ok, mas o que acontece com esses estudantes após se tornarem membros? Bem, assim como outros cultos, as táticas de controle que a Jesus Morning Star usa podem ser melhor descritas usando o modelo Byte. Este é um modelo famoso que foi desenvolvido pelo ex-membro do clube e psicoterapeuta Stephen Hassan. Isso inclui as categorias de controle de comportamento, informação, pensamento e emocional, que são todos métodos usados dentro da Jesus Morning Star. Vamos iniciar com o controle de comportamento? Então, para o controle de comportamento, é como se eles estivessem tentando controlar como você age no dia a dia. Para a providência, era como se eles nos fizessem rezar todos os dias durante as horas de liberdade e fazer isso e aquilo. Eles também tiveram que nos fazer mudar nosso estilo de vida e a maneira como interagimos com as pessoas. Somos encorajados a, você sabe, ter momentos de oração, orar em lágrimas, tomar banhos frios, jejuar. Ex-membros da Jesus Morning Star também relatam ter que orar até 300 vezes por dia. Frequentar cultos de madrugada, como às 3 ou 4 da manhã, e ser obrigado a ler muitas escrituras todas as noites. Os rituais e atividades religiosos eram tão constantes que muitos membros não tinham tempo para dormir ou realizar suas tarefas cotidianas. As atividades geralmente duram até, tarde da noite. Então eu acho que a maioria de nós não tinha sono suficiente na maior parte do tempo. Como para mim, durante os 10 anos que estive lá, eu diria que a média, o tempo que eu dormi por esses 10 anos foi apenas cerca de 4 a 4 horas e meia diariamente. Isso não é por acaso. Acontece que manter os membros privados de sono é uma tática comum usada por muitas seitas para reduzir as habilidades de pensamento crítico dos membros, sem mencionar que estar tão ocupado também significava que esses membros não tinham tempo para socializar com seus amigos ou família. Era uma maneira eficaz de afastar esses membros de seus círculos sociais, reduzindo seu sistema de apoio. Jesus Morning Star também utiliza um sistema de pontuação do arrebatamento em que pontos são somados ou subtraídos de acordo com as ações do indivíduo. É uma ótima maneira de garantir que os membros estejam sempre em seu melhor comportamento. Aos seguidores é prometido que, se alcançarem certo nível de arrebatamento, poderão ascender ao céu. A palavra-chave sendo "se", porque, como se descobriu, esse nível ideal de arrebatamento continuava mudando. Inicialmente havia apenas o nível de arrebatamento 100, 200 e 300, e então se tornou 500, 600 e 700, e então alcançou 1000, e então alcançou. Eu não sei, parece que eles estão movendo a meta para que quando você atinja o nível particular, você realmente não pode alcançar a perfeição. E você continua tentando arduamente para permanecer no grupo. Outro componente do controle de comportamento é a exploração financeira. E o que você saberia? Isso também foi algo que JMS supostamente fez. Providence é realmente muito rigoroso sobre digitação.
Ok, então você tem que dar o seu tipo. Então 10% de qualquer dinheiro que você está recebendo e o que você ganha, e isso é antes do imposto. E então também tem a oferta de ação de graças, oferta de domingo, também tem o que eles chamam de oferta de salário diário. Então é equivalente a um dia do seu salário, então você também tem que oferecer uma quantia assim todos os anos. Certo. Sim, além de tudo o que você já deu. Os seguidores teriam, é claro, sido levados a acreditar que todo o dinheiro arduamente ganho estava indo para uma boa causa, quando na realidade, como todos nós sabemos, esse dinheiro estava apenas sendo desperdiçado, no estilo de vida extravagante de Jung Myung-seok. A seguir no modelo Byte, temos o controle de informações, que envolve principalmente a retenção de informações dos membros e mantê-los desinformados. Para controle de informações em geral, o que foi aplicado em Providence foi que as pessoas não têm permissão para ter acesso a informações fora do grupo do culto. Então, se você quer saber sobre o grupo do culto, eles só querem que você obtenha suas informações de dentro. Os seguidores foram proibidos de pesquisar o culto online e receberam informações falsas sobre o histórico criminal de Jung. Quando me tornei membro em 2010, fomos desencorajados a pesquisar na internet sobre o próprio JMS e não tínhamos ideia sobre os detalhes específicos. É só que nos foi ensinado que ele estava na prisão por causa de perseguição e os detalhes específicos não foram revelados para nós. E quando me tornei membro, fiquei curioso sobre Wol Myung-dong. Disseram que eu não podia pesquisar sobre Jung Myung-seok, mas Wol Myung-dong era diferente, então eu pesquisei sobre isso. E ao fazer isso, eu acabei lendo alguns artigos sobre Jesus Morningstar estar na prisão por alegações sexuais. E naquela época, o que eu fiz foi relatar isso ao meu líder principal, e o que ela me disse foi: você acha que o professor ou Jesus Morningstar poderia fazer isso? Como se ele estivesse te ensinando sobre pureza e amor a Deus. Como você pode pensar que ele faria isso? Naquela época, justifiquei para mim mesmo que ele provavelmente não poderia fazer isso porque estava me ensinando sobre pureza, então como ele poderia? Então depois disso, eu simplesmente ignorei e, simplesmente não pensei nisso por muito tempo. Então sim, em geral, os membros estão desinformados. Mas eles não ficam curiosos e perguntam uns aos outros se já ouviram falar sobre isso e coisas assim? Bem, porque assim, eles nos desencorajam a pesquisar. E então, eles também nos disseram que se pesquisássemos e encontrássemos conteúdo malicioso online, se lêssemos ou aprendêssemos sobre isso, seria como um tiro em nosso espírito. Assim. Então as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de realmente pesquisar sobre isso. Jesus Morningstar constantemente tenta demonizar fontes externas de mídia, usando alegorias como essa para fazer os seguidores duvidarem das notícias. E eles também estão distorcendo a realidade. Tipo, se você entrar no site da Jesus Morningstar, agora eles estão realmente tentando reenquadrar a atual prisão de Jung como sendo equivalente a Jesus carregando a cruz. Mas, além de restringir fontes externas de informação, as informações de dentro da seita também são aparentemente estritamente controladas. Mesmo de dentro, eles realmente não permitem que todos tenham o mesmo acesso a todas as informações, né? Só se você atingir certo nível é que pode ter acesso a essa informação específica. Um exemplo primordial disso seria o esquema de aliciamento sexual que ocorria dentro da seita. As mulheres com quem Jung se relacionava eram solicitadas a tirar fotos nuas e participar de atividades sexuais. Fiquei realmente surpresa ao descobrir que os outros seguidores fora do círculo, na verdade, recebiam informações completamente opostas. Eles foram instruídos a serem super puros e conservadores em relação ao sexo oposto. A providência é realmente muito rigorosa e faz as pessoas usarem roupas muito conservadoras, especialmente durante os serviços. Eles também nos disseram que um rapaz e uma moça não podem sentar na mesma mesa. Então, eu vou sentar aqui, então a outra pessoa teria que sentar na outra mesa. Mesmo que estivéssemos realmente juntos apenas porque somos homem e mulher. E esses seguidores foram levados a acreditar que Jung Myung-seok nunca sequer havia tocado em uma mulher antes. Oh, a ironia. Eles me disseram que ele era um homem puro, que nunca havia se casado.
Eles disseram que ele nunca segurou a mão de uma mulher. Mas por que a informação que os seguidores receberam era tão diferente? Acho que Jesus Morningstar sabia que se o assunto de aliciamento sexual vazasse, isso seria um alerta vermelho para muitos seguidores. Eles identificaram membros que talvez fossem mais sugestionáveis ou mais manipulados, e então eles só introduziriam esses membros aos aspectos mais controversos da igreja. Dessa forma, o Jesus Morningstar poderia ultrapassar limites e testar as águas sem acidentalmente ir longe demais, a ponto de disparar alarmes. No modelo BITE, o T representa o controle do pensamento, referindo-se às técnicas usadas pelas seitas para suprimir a individualidade. Para a providência, o controle do pensamento começa principalmente com o impedimento de você pensar por si mesmo. E para nós isso era feito cantando muitas canções de louvor, então nós cantávamos muito. E essas canções contêm os evangelhos da providência. Então, ao fazer isso, estamos nos impedindo de pensar, mas apenas temos esses pensamentos do evangelho que eles estavam nos ensinando. Consegui encontrar um exemplo de uma dessas canções que eles cantavam no Jesus Morningstar? Então, deixe-me apenas ler para vocês a letra Deixe-me estar vazio, esvazie-me, deixe-me estar vazio. Deixe-me desapegar de todo o meu ser. Deixe-me ver como você vê. Purifique-me dos desejos e ideais que não correspondem à sua vontade. Permita-me estar vazio para que você possa me preencher e me usar como desejar. Isso se repete indefinidamente. E quero dizer, você pode imaginar que se estivesse cantando essas músicas repetitivas todos os dias, certamente isso faria você pelo menos internalizar um pouco a mensagem? Sem mencionar que os psicólogos também acreditam que isso poderia até ter um efeito físico nas estruturas do cérebro. Em um artigo do New York Times escrito sobre cultos, a psicóloga doutora Cav escreveu que se envolver em cantos monótonos e cantos rítmicos pode induzir mudanças psicofisiológicas no cérebro. O movimento rítmico do corpo pode levar a estados alterados de consciência. E mudanças na pressão ou no padrão de vibração do cérebro podem afetar o lobo temporal. Outro método de controle de pensamento que o Jesus Morningstar usou foi incutir uma mentalidade de nós contra eles, onde eles vilanizavam qualquer um que estivesse fora da seita. Qualquer um que tente ser crítico sobre a providência é considerado como sendo controlado por Satanás. Então, se você sair e começar a falar sobre suas experiências na providência, eles realmente te rotulam como difamadores. Me disseram que Satanás usa os pais para tirar as pessoas do grupo. Então, não comunique com eles o máximo que você puder evitar. Ao fazer isso, o Jesus Morningstar não apenas isolou socialmente os membros, mas também os fez temer a vida fora do culto, o que fez muitas pessoas terem muito medo de sair. Eu pensei, mesmo que esteja difícil agora, nada pode ser comparado à agonia de sair. E isso nos leva ao último grupo de táticas de controle, o controle emocional. Acho que é aqui que os líderes que foram designados desempenham um grande papel. Porque quando você tem consultas com eles, eles fazem muita manipulação psicológica e te fazem sentir fora do lugar, como se você fosse muito insuficiente. E eles fazem você questionar seus sentimentos e emoções. E você sabe a cultura da confissão. Não é o mesmo no catolicismo, né, onde você está escondido atrás de uma janela e então confessa seus pecados, certo? Mas na providência você tem que contar ao seu pastor tudo o que cometeu e isso será realmente registrado. E às vezes eles usariam os pecados que você confessou contra você. Isso é, evidentemente, uma excelente forma de gerar culpa nos membros, que é então usado para motivá-los a trabalhar ainda mais duro para a seita, a fim de compensar seus supostos pecados. Uma vez, um líder me disse que ser perdoado por ter relações sexuais fora do casamento ordenado é como: você precisa evangelizar muitos e depois se arrepender por 7 anos. Além disso, você consegue imaginar como se sentiria traído se suas confissões fossem divulgadas para o resto da igreja e usadas contra você? Bem, como se vê, esta é na verdade outra tática comumente usada por cultos para fazer com que os membros suspeitem e temam uns aos outros, para que eles nunca possam realmente construir amizades verdadeiras com seus colegas. Dentro de um culto, os líderes não querem pequenas facções e segmentos, porque o culto se desintegrará se as facções forem permitidas a crescer.
Então é por isso que você faz tudo o que pode para desmantelar a união entre as pessoas e manter a ligação com o líder. Eu poderia honestamente continuar por horas, mas essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais a Jesus Morning Star supostamente prende e controla seus membros. E oferece uma ótima perspectiva sobre por que os membros de seitas pensam e agem como fazem. No entanto, apesar de tudo isso, alguns membros ainda conseguem manter a força e a coragem para eventualmente sair. Acho que comecei a desconfiar dos ensinamentos em 2020, quando a Covid aconteceu, e então ele começou a falar bobagens sobre a Covid. Ele disse que a Covid era o julgamento de Deus, e a razão pela qual Deus estava julgando através da Covid era que as pessoas estavam viajando muito e não estavam tendo culto aos domingos. A Covid aconteceu para que as pessoas pudessem ficar em casa, se tornarem mais espirituais e orar. Sim, isso não faz sentido. Tipo, pessoas estão morrendo, pessoas inocentes estão morrendo. Como Deus está fazendo isso por esse motivo tão mesquinho de as pessoas não frequentarem o culto de domingo? Além disso, não sei se você ouviu, mas o Jung Myung-seok faz caligrafia. Então, em 2020, ele fez uma caligrafia que serviu como um tipo de proteção contra a Covid. Então, quando o Shin Cheon-ji apareceu nas notícias porque tiveram um evento de disseminação, eu estava pensando que talvez a providência não apareceria nas notícias. Porque, bem, estamos protegidos por Deus, então nenhum de nós terá Covid. Mas descobri que houve um evento em que um membro da providência contraiu Covid. E então eles tiveram algumas aulas de dança e algumas pessoas nessa aula de dança pegaram Covid. E essa informação foi ocultada dos membros. Isso me fez pensar que era estranho não nos contarem sobre o assunto. Sim, eventualmente parecia que todos os ensinamentos que aprendemos e tudo mais. É como se houvesse uma grande desconexão. Tipo, por que eles estão nos controlando tanto assim? Então, uma noite depois do culto de quarta-feira, eu simplesmente disse à minha mãe: não vou mais manter minha inscrição na Providence. Tipo, estou cancelando minha inscrição na Providence. E então eu simplesmente disse aos líderes no dia seguinte que eu iria sair. Mas como eu tinha muitas missões, ainda vou ajudar vocês com as coisas que eu vinha fazendo por pelo menos um mês. Então eu me propus a fazer a transição de todas essas... Parece uma nota, um aviso de demissão. Sim. Então eles tentaram fazer algo para impedir que você saísse? Sim. Muitas pessoas queriam falar comigo e alguns líderes até me diziam: tipo, esse grande pastor quer falar com você para explicar para você, como se você tivesse lido calúnia ou algo assim. E no final desse período de 30 dias, foi quando alguns de seus membros se tornaram hostis comigo. Sério, tipo, eles postariam conteúdo no Facebook como essa pessoa, foi bem-vinda ao grupo e depois sairia. E agora essa pessoa é tão ruim, algo assim. E eles me acusavam de tentar recrutar pessoas pra sair. E foi loucura, porque não é algo que eu fiz. Quase tive que escrever um documento legal. Oh meu Deus, sério. Eles apenas me pediram pra não dizer coisas ruins sobre a organização e em troca eles não dirão coisas ruins sobre mim. Algo assim. De alguma forma, eles estavam tentando nos silenciar de falar sobre nossas experiências em Providence. A experiência de Roma de ser assediada e difamada é a norma para cultos como Jesus Morning Star, e eles até já foram conhecidos por sequestrar e espancar outros ex-seguidores, bem como pessoas que se manifestam contra o culto. Assim como um agressor doméstico que se descontrola quando perde o controle, os cultos também tendem a agir quando sentem que um membro está escapando de seu alcance. Mas, claro, isso não é motivo para ficar, e vai ficar cada vez mais difícil sair quanto mais você esperar. Então, pedi a Roma recursos que ele recomendaria caso você estivesse na situação dele. Então, atualmente existem muitos grupos e organizações que estão tentando espalhar a conscientização sobre cultos religiosos. Então, um dos grupos populares que eu ouvi falar é o Eu Consegui Sair. Você pode encontrá-los no Instagram, procurando por Eu Consegui Sair. Eu sugiro que as pessoas também procurem ajuda profissional se já estão em transição e saindo do grupo. Porque enfrentar isso sozinho
embora possível, não é tão fácil. Então, se você tem acesso à ajuda profissional, isso seria realmente útil. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais. Hoje em dia, estou fazendo o meu melhor para compartilhar sobre Jesus Morningstar e sobre outros grupos de culto, para evitar o recrutamento e ajudar as pessoas a se readaptarem à vida normal. Então, meu Instagram é romejoanatas e o nome de usuário no TikTok é Filipino Samchon. É isso que tenho para vocês hoje. Espero que este vídeo tenha fornecido uma visão de como cultos como o Jesus Morningstar operam e as razões pelas quais eles conseguem se safar de crimes tão horrendos. Agradeço muito ao Rome por compartilhar sua experiência conosco. Deixarei os links que ele mencionou na descrição abaixo. Também recomendarei o Family Survival Trust, uma instituição de caridade do Reino Unido que oferece aconselhamento e apoio às vítimas de cultos, além de educar as pessoas sobre seus perigos, algo que considero extremamente importante. Porque prevenir é sempre melhor que remediar. E esta é a instituição de caridade para a qual estarei doando com o patrocinador de hoje, Tears of Themis.